Qual que acaba sendo o caminho? E nesse ponto, eu acho que o SciSpace tem plataformas que estão entrando muito nisso para nós enquanto pesquisadores. Vamos imaginar o seguinte. Pensando numa perspectiva de cotação, não dá para ter várias assinaturas. Então a gente obviamente acaba direcionando para uma. Agora, eu particularmente gosto de bastante de opções, assim, vai depender muito do estágio da minha pesquisa. Só que acho que talvez um caminho, uma evolução em que efetivamente nós vamos estar andando ao longo de todo esse processo, é porque tecnicamente o próprio caminho disso é que a gente deva ter cada vez mais uma plataforma que faça um pouquinho de tudo. É mais ou menos para você refletir assim: eu preciso de uma plataforma para que eu consiga aplicar o meu conhecimento enquanto método científico. Então veja, é mais ou menos assim. É como se eu precisasse, por exemplo, então, identificar uma lacuna, depois conseguir formatar um problema de pesquisa, depois conseguir identificar a literatura, depois conseguir operacionalizar várias outras questões. Então, nesse sentido, obviamente você vai ter um ferramental a seu ponto. E o ponto legal é, quanto mais você, obviamente, começa a customizar a tua energia dentro de uma plataforma, ele vai começar a pegar padrão. E isso, obviamente, acaba tendo um grande impacto, na forma com a qual, obviamente, você começa a ter recomendações. E um pouco nesse sentido, para vocês entenderem essa era de agentes, que obviamente é um dos pontos principais ao longo dessa argumentação, tá? Basicamente, como é que funciona um agente de IA? Eu acho que é um dos pontos principais aqui, tá? Então, basicamente, a argumentação central, pensando enquanto agente, eu tenho que partir de um objetivo. E claro que esse objetivo ele vai se tornar operacional. Então, eu tenho que, nesse objetivo, imagine que eu preciso, por exemplo, que vai ser o exemplo que eu vou mostrar para vocês, uma revisão sistemática da literatura. Só que eu quero que essa revisão sistemática ela já venha, por exemplo, com um protocolo. E aí, a partir desse protocolo, por exemplo, eu vou ter mais facilidade para conseguir, obviamente, operacionalizar isso na minha etapa. Então, a perspectiva do agente, imagina o seguinte: é como se até então alguém soubesse muita coisa. O que agora, obviamente, a máquina acaba sendo treinada é porque tem o objetivo, por exemplo, de uma escrita, ou objetivo, por exemplo, de mapear o que tem na literatura. E esse agente vai conseguir trabalhar e executar pequenas tarefas. Já adianto, por exemplo, que dentro aqui do ecossistema do SciSpace, vocês vão perceber que ele vai gerar vários arquivos de output, vários arquivos de saída. Isso é interessante porque você, como usuário, você, como pesquisador, você vai conseguir efetivamente supervisionar cada uma das etapas. E isso vai ser interessante também. Nós estamos passando por um momento de uma dificuldade, né, de reprodutibilidade das pesquisas. E isso vai fazer também necessariamente que você tenha todos os materiais, ou seja, você tem arquivos com todos os passo a passo. Então, mais ou menos, eu posso pensar que nisso eu posso observar, planejar, agir, fazer, obviamente, essa perspectiva de entender o contexto e consigo, obviamente, operacionalizar. Então, a minha entrega, ela ocorre de maneira muito mais customizada. Por outro lado, quando eu começo a pensar, então, em agentes de IA, numa abordagem mais de pesquisa científica, vou imaginar mais ou menos o seguinte. Como eu, obviamente, preciso de um documento, ou como eu dei o exemplo, eu preciso fazer revisão sistemática da literatura, baseada a partir de um protocolo, o que de alguma forma eu preciso refletir? Que talvez o ponto central é que eu preciso que ele vá na internet e execute uma tarefa para mim. Então, mais ou menos, imagine o seguinte: eu tenho uma palavra-chave ou eu tenho um conjunto de palavras em que vai me ajudar a identificar determinado conjunto de informações. Bem, o que eu preciso? Lembrem sempre que uma perspectiva de agente é como se eu quebrasse a execução das tarefas. Então, ao longo da execução dessas tarefas, eu posso primeiro considerar em que eu quero que ele vá em base de dados, e aí cabe uma dica para vocês. Se vocês de fato querem mapear a perspectiva do que tem hoje de estado da arte, vale muito a pena vocês colocarem no protocolo de execução de uma revisão da literatura, por exemplo, coloca uma dimensão para vocês conectarem bases editoras, né, principais, como Scopus, PubMed, ou até o mesmo Google Scholar, que já importa, mas não esqueçam de colocar também plataformas que nós chamamos de preprint, tá? Um preprint são plataformas de artigos que ainda não estão publicados. Basicamente, eles não passaram por pareceristas ou o processo editorial científico tradicional. E esse processo
efetivamente vai ser fundamental para que você consiga garantir que você tem de fato os principais estudos publicados. Então, uma dica quando vocês forem tentar montar a amostra a qual efetivamente você vai trabalhar, seja no início com uma amostra maior para depois você iniciar o filtro, se possível, tentem concentrar nessa perspectiva em três dimensões. E algumas delas, obviamente, a IA não consegue fazer, não é por dificuldade de avanço tecnológico, mas é porque, na verdade, grande parte dessas informações estão sim na mão dos editores. Então, imagina assim: você pode pegar as editoras, então Web of Science, PubMed, Scopus, depois você vai em plataformas de preprint, por exemplo, como eu falei para vocês aqui, tem chamado Archive, tem uma outra chamada de SSRN, por exemplo. E, obviamente, quando você for conectar as principais bases de editoras, você precisa do PDF, tá? Porque aí, obviamente, você vai treinando parte desse processo. E aí, o que que de fato, esse agente que já começa a entender a parte de pesquisa e ele vai customizar a sua atividade, o que que efetivamente ele pode começar a fazer? Ele vai fazer um processamento e aí ele já tem, obviamente, etapas pré-programadas. Então, ele primeiro pode fazer uma triagem, ele vai montando as melhores combinações. Nós estamos falando de um modelo, obviamente, probabilístico. Por ter, obviamente, uma perspectiva técnica nesse sentido, ele vai testando combinações. É como se eu pegasse vários números, imagina uma rede de 0 e 1, e eu vou fazendo uma grande oscilação simultânea e identifica aquela que melhor encaixa. Ele vai fazendo isso a partir da base de informações de artigo que ele tem. Lembrando que grande parte das informações, quando nós fazemos buscas na IA, ela está concentrada principalmente em metadado. O metadado da literatura ou de um artigo científico não é o artigo completo. Então, efetivamente, você vai precisar, porque ele não tem acesso a todos os arquivos. A ideia, sim, seria um metadado completo com as informações, mas infelizmente não é possível. Depois ele vai entrar numa perspectiva em que ele coloca uma junção de avanço tecnológico, porque ele vai colocar uma perspectiva também da extração. Depois ele faz uma busca, ele começa a trocar em diferentes fontes de dados, e claro, isso tende a trazer uma grande vantagem. Depois entra já com uma perspectiva de sugestão de periódico, por exemplo, porque ele já captou título, resumo, palavra-chave, ele tem uma leitura completa. Isso, para como curiosidade, tem um algoritmo ali chamado de linguagem de processamento natural, que começou lá, alguns já tem alguns anos, na plataforma chamada algoritmo de Transformer, e isso fez com que tudo avançasse. Bem, e qual que é a saída? E claro que toda essa etapa, isso é um dos pontos mais importantes do agente, principalmente aqui na nossa realidade, enquanto pesquisador, é porque essa saída eu consigo ir supervisionando. E essa supervisão, aí eu volto a dizer, para que de fato eu consiga tirar o máximo possível da plataforma, para que de fato eu consiga tirar o melhor do investimento que eu faço na pesquisa, eu preciso supervisioná-la a partir de um conhecimento metodológico. Então imagina que se eu peço, por exemplo, ele gerar uma revisão da literatura, e eu não sei, por exemplo, quais são as etapas de um protocolo, eu vou perder o potencial dele. Vocês vão perceber que, em geral, assim como é aqui no SciSpace, quando vocês estiverem iniciando um processo de uso de agente, ele tem, obviamente, uma perspectiva, a remuneração para o algoritmo, a remuneração para a empresa é em relação a crédito. Então, o que que isso quer dizer? Você tendo a assinatura, você vai ter valores de créditos mensais. Então, se você começa a fazer pergunta e não se prepara para executar, você não planeja o que vai fazer, você vai gastar isso muito rapidamente. E isso mostra uma necessidade, inclusive, de planejamento. Por quê? Basicamente, a perspectiva técnica de um agente de IA em pesquisa científica, para vocês lembrarem, ele não está preocupado com queries. Basicamente, seria assim, ó. É como se eu buscasse palavras de interesse. Então, por exemplo, eu trabalho com inteligência híbrida hoje, principalmente. Então, eu vou pegar essa palavra de inteligência híbrida e vou testando variações. Então, seria inteligência híbrida comportamental, aí eu vou tentando ter variações. Quando eu vou para uma lógica de agente, o algoritmo, a premissa técnica não é o query. Ele entra com um prompt, porque é o prompt que é o comando. Porque se eu for pensar numa execução, quando eu for mostrar para vocês a parte prática, é como se de alguma forma eu fizesse vários prompts para ele executar. Então eu não estou preocupado só com query, que é para ele buscar uma variação numa base de dados.
A preocupação ou a relevância de um agente no contexto de inteligência artificial é como se ele tivesse execução de várias tarefas. E como é que eu interajo no contexto de uma IA generativa? Por meio de prompt. Opa, deixa eu voltar aqui. Bem, então um pouco nesse sentido, como que o agente do SciSpace vai funcionar para o nosso dia a dia aqui enquanto pesquisador? Primeiro que, obviamente, eu posso dar uma entrada sobre informações de como é que eu busco o artigo, de repente eu posso pedir para ele me ajudar a formatar a referência. Vocês vão perceber na tela que eu vou dar como exemplo para vocês, já tem atividades, inclusive pré-programadas. E o grande processamento dele, ele vai pegar um aprendizado, mas um aprendizado customizado. Então, a lógica do agente do SciSpace, que aí volta ao ponto, lembra que eu coloquei agora há pouco? É como se eu tivesse três dimensões, uma perspectiva mais de texto, uma perspectiva mais de IA gerais, mas nós estamos falando de uma plataforma que foi treinada em torno de 250 a 260 milhões de materiais científicos. Obviamente, ela vai conseguir aprender e ela tem uma estrutura. Para vocês entenderem por que de alguma forma a chance de alucinação, a chance de erro em modelos ah, científicos para nós pesquisadores é muito melhor em plataformas de pesquisa, por uma questão muito simples, porque ela foi treinada com aquele conteúdo. Se vocês pegarem e fizerem buscas, por exemplo, sobre literatura em outras plataformas, algumas vão puxar o Wikipedia e outras vão puxar artigos de maneira genérica. Só que aí você, como pesquisador, já tem um conhecimento e fala: opa, essa informação, cadê a validade? Cadê a criticidade? Como é que foi o processo de validação? E aí ele vai pegar tanto uma integração de busca, e isso é um ponto, vocês devem estar acompanhando o próprio Google no avanço que ele está tendo, ele vai atualizar, por exemplo, uma discussão cada vez mais completa, ou geral também, quando você começa a fazer certas avaliações e vai trabalhar com o Google Acadêmico de maneira mais geral, por exemplo. Numa outra perspectiva também, ele vai trabalhar com uma síntese, então ele vai enxergar um grande documento e consegue operacionalizar. Depois ele entra com uma perspectiva de inclusive preparar o seu material para submeter. Uma das customizações que eu gostei bastante dele, não consome tanto crédito, você pode pedir para atuar como seu revisor, tá? Então tem umas opções bem legais. E a saída, dentre obviamente as opções, lembrando que ela é totalmente customizável para nós enquanto pesquisadores, eu posso pedir uma revisão estruturada para ele me dar insights, né? Aí numa perspectiva editorial, recentemente eu atualizei da revista que eu estou como editor-chefe, que é a BAR, aqui no Brasil, a Brasília Administration Review, que nós trabalhamos com a administração, e dentre as políticas que nós colocamos na revista, por exemplo, é não esquecer que o autor é o pesquisador. O autor não é a máquina. Então, a criação do texto, a argumentação tem que ser nossa. O que a máquina vai me ajudar é dar o pontapé, ter ideias e dali, obviamente, eu acabo descrevendo o meu argumento. Nesse outro contexto, enquanto saída, o que vocês vão encontrar ali enquanto tela, tá? Assim que vocês entrarem, vocês vão perceber que basicamente aquilo que nós estamos tecnicamente acostumados nas plataformas de IA, um primeiro habilidade, obviamente, é que você sai de entender palavras-chave, ou seja, lembra, eu falei, ó, o agente, para dentro da nossa perspectiva científica, ela está saindo de uma perspectiva de query, variações entre as palavras-chave, e ela começa a avançar para uma perspectiva de tarefas. E aí, obviamente, parte dessa tarefa, ela vai sim conseguir customizar, tá? E aí, obviamente, essa customização que está falando aqui nessa perspectiva, você vai, obviamente, pensar em passo a passo, que aí, obviamente, são algumas dessas etapas. Nesse sentido, também, você vai ter ali, assim que vocês acessarem a plataforma, no canto inferior à esquerda, você vai ter acesso aos créditos. Então, isso, obviamente, tem uma série de questões, mas para entender por que que, se eu faço revisão da literatura, não é por crédito? Por que que se eu faço busca na literatura, não é? É porque cada vez mais, e isso acontece em outras plataformas também, ela vai usar mais recurso computacional. Então, para vocês terem uma ideia, há uma preocupação para vocês entenderem mais ou menos assim, ó. Talvez acho que um trade-off, né? Uma escolha que eu preciso fazer enquanto usuário, eu quero mais performance ou eu quero mais acurácia? Então imagina o seguinte, em geral, quanto mais rápido você obviamente acaba recebendo essas informações,
Depois, obviamente, você acaba gerando velocidade. Só que vai chegar efetivamente um momento em que ali você vai perceber que você quer que a resposta seja melhor. E um dos pontos que são fundamentais, as interações, tem um paper no Archive que diz sobre isso, você consegue 65% de respostas melhores quando você faz as interações em inglês. Por que que isso efetivamente acaba acontecendo? Os modelos de inteligência artificial, eles são treinados na língua inglesa. E aí, obviamente, a grande vantagem desse processo é que, obviamente, você já está pegando, em sua grande parte, 90, 95% do material já está no mesmo idioma, tá? Aí você pode, poxa, mas eu tenho dificuldade em inglês. Tranquilo. Abre um Google Tradutor, abre outra plataforma como o próprio ChatGPT e tenta começar a interagir. Eu sempre digo que para nós, enquanto pesquisadores, mesmo com a barreira, por exemplo, do idioma, vocês vão perceber que depois que vocês começarem a trabalhar um pouco mais, depois que vocês começarem a avançar um pouco mais nessa argumentação, as palavras em inglês vão se repetir. Então pode acontecer de vocês avançarem um pouco, tá? Então considere um pouquinho essa perspectiva. Uma outra vantagem também é que você pode anexar informações. Então, essa informação necessariamente operacionaliza e, de fato, ele acaba organizando também. E uma perspectiva também que você ainda pode fazer aqui é você fazer uma busca profunda, tá? Basicamente, só para ajudar vocês, uma lógica de uma agenda profunda nesse caso é mais ou menos para você pensar o seguinte. Às vezes você não quer nada mais do que, por exemplo, conseguir avaliar uma perspectiva, por exemplo, da literatura. E claro que essa literatura ela acaba tendo dentre os seus pontos ali principais, e você só quer uma etapa de olhar para a literatura. Aí nesse caso, por exemplo, eu já não recomendaria para vocês gastarem, por exemplo, crédito ou gastarem energia de vocês com essas informações. Nesse caso, vai acabar valendo mais a pena, por exemplo, você usar o módulo, na tela inicial mesmo, você tem essa informação, porque você vai para a literatura. Lembra assim, ó, a melhor alternativa para que de fato vocês possam usar uma perspectiva de agente é quando você acabar já tendo, tá? Essa é a premissa, quando você quiser executar tarefas. Então, se você quiser efetivamente gerar ou executar tarefas, obviamente esse processo acaba ficando muito mais concreto. Bem, e olha que interessante, quando vocês efetivamente entrarem nas discussões, é bacana porque a customização de uma tarefa ela acaba envolvendo várias perspectivas. Recentemente eu estava conversando com alguns colegas nos eventos e me chama a atenção em que muitas vezes, né, o pesquisador ou o professor ele acaba fazendo várias atividades. Então ele tem que se preocupar com ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então imagine que você já começar a ter um menu ali de opções para você trabalhar, por exemplo, uma perspectiva mais científica, então você pode desde buscar artigos, ter uma perspectiva que vale a pena você simular, e novamente, essa estratégia, você consumir e operacionalizar um pouquinho mais também, ele facilita, ele vai te ajudar a encontrar grants, né, que sejam fundos que estão abertos. E aí por quê? Porque a cada uma das etapas, todo esse processo em que efetivamente ele está vivenciando, a concentração dele é: eu preciso ir na internet, depois da internet eu vou no site, depois do site eu vejo se precisa, então você tem essas etapas. Uma outra perspectiva também de tarefa já é o que o SciSpace lançou no início do ano, que é uma abordagem do Deep Review, como eu falei, de tentar fazer uma busca mais parruda em relação a uma terminologia. Ou também você pode começar a trabalhar. Uma sugestão, principalmente o pessoal da área da saúde, às vezes eu recebo mensagem e eles colocam muito uma necessidade de trabalhar e de montar pôster, tá? Aqui nessa perspectiva do agente do SciSpace, de vocês usarem aqui para gerar pôster, fica muito bacana, tá? Fica uma discussão bem redonda para customizar. E, obviamente, até como eu falei, para revisar um paper também, antes de você mandar, você consegue customizar todo esse processo. Uma outra perspectiva que vale a pena vocês darem uma olhada também é que ele tem algumas aquelas tarefas que mais são executadas dentro da plataforma do SciSpace, ele vai entregar e deixar isso pronto, tá? Então, por exemplo,
você quer uma ajuda para ele preparar o seu journal para submissão. Então, mais ou menos, é como se eu tentasse concentrar em que eu passo para a máquina, por exemplo, todas as características. Para quem já submete, por exemplo, com mais informações, é que muitas vezes você acaba percebendo que trocou de revista, troca o processo como um todo, né? Então aqui você consegue, inclusive, customizar parte desse processo, tá? Bem, deixa eu voltar aqui, aí a gente vou mostrar um pouquinho para vocês a parte mais operacional aqui, tá? Beleza, deixa eu abrir aqui. Muito bom. Bem, opa, acho que eu perdi a tela aqui. Espera aí. Ponto. Então, assim, ó, só para vocês entenderem a vantagem, tá, de como que efetivamente vocês podem estar usando e, de fato, como é que a própria que está sendo operacionalizado, tá? Bem, como eu estou falando aqui então do SciSpace, assim que vocês entrarem dentro da perspectiva do SciSpace e vocês forem ali no menu da esquerda, vocês vão perceber que vai ter uma opçãozinha então de agente, tá? Então, basicamente, o que eu acabei de colocar para vocês é mais uma perspectiva de como é que o algoritmo funciona, tá? Essa acaba sendo a discussão. Agora, para vocês entenderem um pouco a operacionalização, tá? Eu tenho comentado isso também, eu gosto sempre de entender um pouco da parte técnica para entender um pouco mais da operacionalização. Então, vamos imaginar mais ou menos o seguinte. Até então, as plataformas de IA, como o próprio SciSpace, eu fazia assim, ó, estou fazendo um trabalho sobre inteligência híbrida. Bacana. A partir desse material, dessa sequência de informações, ele ia buscar as informações que ele já aprendeu. A partir dessa informação, ele ia na base que ele teve informação e basicamente ele teria um fichamento. O modelo foi avançando. Hoje, até foi um dos temas do primeiro vídeo que eu fiz aqui junto com o pessoal do SciSpace. É uma abordagem que eu gosto muito de usar de Find Topics. O Find Topics é importante porque às vezes você está começando, por exemplo, a tatear uma informação, ou até mesmo você ainda está começando a tatear uma área e você fala, caramba, mas qual que é a teoria que vai estar por trás? Você pode colocar o assunto que você quer, como ele indexou o assunto ou o contexto, ele vai te trazer teoria. Só que vamos imaginar que agora você já está numa etapa em que você quer passar por uma condução de várias etapas. E aí é claro que essa condução de várias etapas, ela tem vários desafios. Então esse desafio fez com que o agente altamente especializado num conhecimento, ele quebrasse efetivamente as etapas em processo. Então pensem o seguinte, é como se eu descrevesse para vocês como eu faço determinada pesquisa. Para ficar fácil no exemplo, aí vocês vão compreender melhor o que eu fiz aqui como exemplo. Em geral, isso independe da área do conhecimento. Quando você tem uma etapa de revisão da literatura ou até mesmo meta-análise, tá? Aí fica uma dica, tá, pessoal? Eu testei isso segunda-feira no projeto que eu tô. O agente do SciSpace, para quem faz essa perspectiva de meta-análise, é muito bacana, porque ele consegue puxar e já consigo ter as informações de aquelas tabelinhas, o coeficiente de maneira muito fácil, tá? Depois vale a pena dar uma olhada também. Obviamente eu vou dar um exemplo de revisão, mas tem outras opções aqui, depois mandem mensagem, a gente vai conversando. Bem, então imagina o seguinte, eu não quero só a revisão da literatura. Eu preciso de um processo, eu preciso de etapas de fato a serem executadas. E aí, parte dessa execução, ou até mesmo parte dessa atividade, ela precisa de tarefa. Então, uma tarefa que eu coloquei para vocês, que está ali no canto esquerdo, por exemplo, era assim, ó, nós vamos estar conduzindo uma revisão da literatura baseada no Prisma. Veja, eu já estou colocando para ele duas tarefas e depois eu vou entregar o trabalho. E aí pensem que numa lógica, inclusive, de como que vocês entregam uma perspectiva de prompt. Primeiro, eu posso colocar então uma execução, então seria uma lógica ali do contexto que eu quero. Depois você pode colocar efetivamente a execução e depois você pode colocar a tarefa que ele vai executar. Então eu coloquei algo aqui para realmente facilitar um pouquinho mais nesse sentido que seria, olha, conduza uma revisão da literatura compreensiva, então eu já estou dando uma orientação a partir da estrutura de um artigo,
e depois baseado no Prisma. Então, nesse primeiro momento, eu já estou dizendo, ó, você já aprendeu bastante ciência. Só que eu quero que então você faça revisão da literatura. Então é uma caixinha em que o agente ele já entendeu o que deve ser feito. Numa outra perspectiva, eu já estou falando do Prisma. Lembra? 250, 280 milhões de trabalhos, além do que o SciSpace pegou, ele já pega o que está disponível, como eu expliquei previamente, e depois ele vai executar de maneira conjunta a partir de uma abordagem metodológica. E depois eu falo o tema que eu quero. Então, inteligência híbrida no contexto de tomada de decisão. O que que eu espero que ele execute, tá? E aí, se vocês olharem para cada uma das etapas, tá vendo que assim que ele termina determinada atividade aqui, ele entrega um arquivo, ó. Cada um desses arquivos vai ser fundamental para você, enquanto pesquisador, supervisionar a máquina. Eu posso dizer a vocês hoje com total certeza, para quem me segue já está vendo que eu tenho falado disso, até desenvolvi um método agora de ciência aberta para validar o processo. Quanto mais você fiscaliza, mais transparente você é no método. E há uma tendência em qualquer área do conhecimento a transparência, a reprodutibilidade. Olha que bacana. Você vai ter, olha, na primeira etapa, ele vai fazer então a busca do pergunta de pesquisa, os critérios, as buscas, então eu tenho todas as etapas para entender o que, que ele está executando. Isso vai me permitir supervisionar. De acordo com o que saiu em Unesco, ONU, os principais indicadores internacionais hoje, a inteligência artificial, ela é o nosso apoio. Ela é um assistente. Então, e aí, como diria o Alan Turing, a inteligência artificial precisa de um oráculo. E nós vamos ser o oráculo da máquina dizendo, ok, até aqui você acabou acertando. Bem, numa outra perspectiva, ele vai começar então a encontrar minha palavra-chave, ele vai sim, de fato, começar a trabalhar com uma melhor combinação. Nesse ponto, ele já vai começar a trabalhar com perguntas de pesquisa. E a grande vantagem, para quem já usou o SciSpace, como eu falei no primeiro webinar, sobre o Deep Research, por exemplo, ele é muito similar porque ele, em muitos momentos ele vai fazendo interação. Por que que isso é legal? É muito comum um erro mais geral, é que o pessoal faz uma pergunta e a resposta acaba sendo genérica. Então, há uma perspectiva, para vocês terem uma ideia, existe hoje mais de 20, 25, a última vez que eu levantei, engenharias de prompt hoje. Então, não adianta eu fazer uma pergunta e entregar. Eu vou treinando, eu vou quebrando. Então, veja, tem uma resposta que ele vai me entregar. Afinal, o que que ele precisa executar? Quais são os trabalhos mais recentes, né, que avançam e são efetivos sobre a perspectiva? E como forma dele pensar, ele vai começando a quebrar em questões secundárias. Então, ele mesmo já executou, como ele sabe a estrutura, 250, 280 milhões de leituras, como que ele vai operacionalizar, ele vai quebrar a execução. E aí, novamente, ó, aqui eu já consigo entender, deixa eu abrir aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele começou a checar de novo as bases e olha que interessante, ele mesmo já vai avançar. Ele vai pegar dentro do SciSpace, ele pega três queries, ou seja, três variações das palavras. Depois ele foi lá dentro do PubMed, ele foi no Google Acadêmico e depois ele foi no Archive. Como eu falei para vocês, acaba sendo hoje talvez uma das primeiras plataformas em que você pode pegar uma plataforma como o Archive, que é pré-print, novamente, para quem está chegando agora. O preprint ainda não está numa revista científica indexada, ela está aberta para a comunidade. Isso é bacana. Isso vai fazer com que você fique muito mais próximo do estado da arte, como eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Depois ele vai ver fazer uma etapa, para quem já conhece a abordagem de qualquer protocolo de visão da literatura, ele vai fazer um screening, que é uma checagem. E veja, tudo isso eu como usuário, eu como pesquisador só estou assistindo. Depois ele vai baixar aqueles artigos em que ele não está dentro da base do SciSpace para aprender para você. Depois ele verifica o texto, verifica se tem algum arquivo duplicado, como ele foi em muita base, faz a extração e ele começa a gerar, inclusive, um prisma. O ponto bacana, se você trabalhar, por exemplo, principalmente quem trabalha mais na parte de exatas, o pessoal usa muito LaTeX, né, que é uma forma, digamos, por código para ficar mais fácil para você operacionalizar. Tem como você, inclusive, ir baixando aqui esse contexto. Depois, quando ele finalizar o critério, ele vai começar a escrever o seu texto. Então, ele vai dizer aqui quais foram os critérios de período, ó, de 2020 até 2025. Lembra que eu falei como é importante?
em que tecnicamente agora eu vou gerar replicabilidade. Então não é o processo de qualquer forma, eu consigo entender. Ele vai mostrar as etapas, o porquê que alguns deles ele acabou tirando. Então, por exemplo, ó, aqueles que tinham resumo de conferência editorial, artigos não publicados, ele tirou. Eu consigo entrar e ajustar? Consigo. Por quê? Lembra que é uma tarefa? E essa tarefa, obviamente, é mediada por supervisão. Depois que ele vai fazer todo o processo, ó, toda a validação, ele vai começar a buscar nas bases. E aí, para vocês verem tudo que está aqui, ó, variando onde eu estou passando o mouse para vocês, não sei se vocês conseguem enxergar, mas o que que acontece? Por ser um agente, ele já entendeu a variação, ele vai voltar, e aí é a grande vantagem de nós usarmos plataformas de inteligência artificial, porque ele vai, obviamente, treinar a partir das variações. Então, ó, aqui ele usou a palavra-chave inteligência artificial e fazendo, obviamente, as edições. Depois, há uma perspectiva, ele falou: opa, eu estou encontrando artigos que usam uma perspectiva de inteligência aumentada. Ele já adiciona no processo. Então, cada uma dessas etapas, ó, aqui dentro do universo do SciSpace, dentro do universo do PubMed, dentro do universo do Google Acadêmico e dentro do universo do Archive. E veja que a grande vantagem é que o agente, a partir efetivamente do que ele está operacionalizando, ele vai, obviamente, entregando a resposta aqui para mim. Então, aqui eu tenho a primeira etapa, tá? Então, no SciSpace, opa, desculpa, ele subiu, encontrou 300 artigos, o PubMed 43, no Google Acadêmico 60 e aqui no caso do Archive 9. Então, ele encontrou 412 artigos baseados no processo. E veja que tudo isso é para responder uma pergunta que estavam compostas de três tarefas. Agora ele vai começar a fazer a seleção para mim. Por ser um agente, obviamente, ele não vai executar uma tarefa, como eu pedi para ele. Por isso a importância de refletir antes de sair apertando os dados, qual a etapa que eu quero. Então, eu quero fazer uma revisão da literatura, mas eu quero que ele já adapte dentro de um protocolo. Nesse caso, ele vai fazer então o próprio abstract, que seria a seleção. Mas, de novo, aqui no cantinho ele mostra de novo para cada uma das plataformas todo o processo. E novamente eu estou supervisionando. Mas aqui embaixo ele vai começar a fazer o download dos textos. E aí uma perspectiva é que essa execução ela pode se tornar cíclica. Então, por exemplo, ele pode começar a encontrar um artigo e depois você fala, tem alguma coisa que está saindo com mais frequência? Então, ó, só para vocês pegarem aqui. Isso aqui é um output, ó. Isso aqui é um arquivo, por exemplo, que ele acabou encontrando no Google Acadêmico, e esses aqui ele encontrou lá no Archive. E tudo isso novamente, ó. Eu sempre tenho esse arquivo que efetivamente me mostra operacionalmente quais foram as etapas que ele fez. Depois de baixar, ele vai fazer então uma avaliação de screening, porque obviamente o que eu preciso tecnicamente é a revisão da literatura. Depois ele volta a verificar aos artigos que estão duplicados, faz a extração e agora ele começa a montar para a gente aqui o prisma. E aí, se vocês verificarem, para quem conseguiu enxergar, acho que a letrinha talvez esteja muito legal para vocês. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, ponto .md. E agora ele está mudando a extensão. Por quê? Até então ele tinha executado todas as tarefas, porque essas tarefas basicamente ele preparou para executar o que eu queria. Ele tinha que saber o que era literatura, ele tinha que saber qual o termo, ele tinha que saber quais as variações para agora ele gerar então ó, o relatório do prisma. E nesse caso ele começou a fazer para cada uma das etapas do processo, para cada uma delas. Então, exemplo, discussão. Aqui está uma perspectiva, sumário que ele encontrou no meu trabalho, há uma perspectiva de como é que você estuda, ele já cria uma seção de acurácia, uma diferença de personalização. Então, obviamente, aqui ele já está mostrando como que foi validando cada uma das perspectivas. E à medida que eu vou avançando, ó, ele vai entregar para mim, então, basicamente, o meu bom velho prisma. Ele vai dizer, ó, então eu segui o prisma das diretrizes do ano de 2020. Ele pegou quatro bases de dados. Lembrando que, ó, como foi o exemplo que eu achei que ficou mais didático para entender a perspectiva de agente, é como se eu pegasse o protocolo
E cada uma das etapas, desde a identificação da palavra-chave, seleção da base de dados, filtro, critério, o agente está fazendo cada uma das tarefas ali para mim. Então agora eu estou mostrando a base, quantos artigos eles começaram, mas ele terminou com 304. Como é que ele trabalhou? Ele avaliou, por exemplo, os artigos usando uma perspectiva de LLM, por exemplo, e depois você ainda pode fazer a própria validação. Depois de tudo isso, ele ainda vai te entregar alguns trabalhos, ó. Então, basicamente, ele vai entregar um arquivo, que é um relatório, para você poder, de fato, validar o processo. Depois, uma busca, a extração e o relatório. E aqui, ó, só para mostrar para vocês, são mais artigos que ele entrega. Então, qual que é o meu resultado final? Opa, não sei se é minha conexão. Peraí, peraí. Eita, caiu, peraí. Acho que minha conexão deu uma estabilizada aqui, tá? Mas enfim. E aí, basicamente, o que ele vai acabar. Deixa eu estar atualizado aqui, que eu tinha deixado tudo online para vocês, para ficar mais parrudo, tá? Aqui, voltou. Aqui embaixo, o que eu preciso mostrar para vocês. Aqui. Pronto. Olha que legal. O resultado final do que ele acabou de fazer para mim enquanto Prisma. Olha o nível de qualidade do que ele faz. Aqui são os meus outputs. Então aqui, ó, tem um arquivo principal que ele executou. Depois aqui é toda a revisão sistemática da literatura. Então tem o TLDR, para quem me acompanha já sabe como é que eu chamo o TLDR. Ah, depois tem as características do estudo. Então cada um do estudo ele criou toda a validação das etapas, tudo que ele usou de arquivo. Então eu consigo, por exemplo, para quem gosta de trabalhar com a perspectiva do SciSpace, você pode exportar e colocar no SF, por exemplo, que é uma plataforma de transparência. E aí o que que é interessante? Pensando que o lugar da IA é no meio do processo e ele já gerou esse documento em que eu vou estudar, ó, a introdução, ele põe ideia de processo de método, ó, vamos lá no método, ó. O método, obviamente, é o protocolo do Prisma. Ele declara como cada uma das etapas efetivamente acabaram sendo feitas para eu conseguir replicar e depois ele tem toda a entrega aqui embaixo, ó, que é a discussão. Então, a vantagem principal é que a execução, obviamente, é por tarefa, e ao final, o que que eu posso fazer? Eu posso baixar, por exemplo, esse artigo, e você pode começar a usar um outro ambiente dentro do SciSpace, por exemplo, que é o chat. Aí você vai poder começar a conversar com o arquivo, você vai poder começar a interagir. E aí, obviamente, aqui ainda, ó, eu posso voltar, por exemplo, e interagir. Olha, você acabou de fazer o Prisma, mas você conseguiria gerar, por exemplo, uma proposta de sumário para a literatura? E aí eu vou pensar numa lógica de tarefa. E aí, obviamente, cada uma dessas execuções ele vai gerar um arquivo final e todas as etapas em que ele acabou executando, dando alto nível de transparência. Claro que a grande vantagem para nós, se nós formos pensar numa uma lógica de produção científica, aqui seria muito mais uma etapa exploratória, tá? Não vai ser, obviamente, uma vantagem completa, não é copiar e mandar para algum lugar, mas a amarração para você fazer testes e executar com toda certeza, você vai ter um documento, ó, para você poder estudar e começar a se aproximar. Por quê, ó? Lá no finalzinho tem toda a checagem de todas as etapas para você validar o processo para cada uma dos queries. Então, isso, por exemplo, pode começar a avançar. E, obviamente, depois ainda tem todas as etapas para você conseguir chegar tecnicamente no mesmo processo, tá? E, claro, como eu falei com vocês aqui ao longo da conversa, existem sim, tá, limitações para você trabalhar com plataformas aqui sem trabalhar com os arquivos em PDF, tá? Não é de forma nenhuma recomendável que você fique apenas em Google Acadêmico ou Scopus ou Web of Science em outras só na perspectiva de metadados, tá? Que é em perspectiva de resumo. Se você quiser ter uma revisão sistemática da literatura completa, lembra como eu mencionei com vocês. Vocês vão precisar juntar um combo aí de informações, tá? Você vai poder usar o que hoje as plataformas de IA como o SciSpace te entregam, que é uma combinação do que ela já conseguiu identificar,
Depois, ela vai conseguir pegar o que está disponível, e aí está muito ligado à questão de direitos autorais das editoras, então as próprias Go Academic e os outros. E não se esqueça, se você quiser uma revisão da literatura de fato, aí você vai ter que colocar nessa discussão, por isso que eu mostrei para vocês um pouquinho, que você ainda pode colocar ao lado do crédito, tem um clips que você pode anexar. Então você pode trazer os arquivos para cá. Agora, do que eu mostrei para vocês, imagina o combo, né? Você tem efetivamente todo essa operacionalização de você pegar tecnicamente o que está então numa literatura formal, mais aquilo que você teve acesso, porque até às vezes a gente não consegue pegar direto da editora, e você potencializa para a execução da tarefa. Claro que daqui para frente com a supervisão. E aí, obviamente, você consegue operacionalizar. A grande vantagem, ao meu ver, como eu falei para vocês, demora para vocês operacionalizarem, mas como ponto de partida e de execução, eu tenho usado muito para revisar meus trabalhos, até me acaba provocando vários ajustes, e aí vocês vão se adaptando com a própria plataforma. É uma tendência hoje a gente ir de alguma forma, aquele agente que ele já é treinado com pesquisa, olha, podem ter certeza que vocês estão saindo muito na frente aí de tempo. Por quê? Eu particularmente sempre comento nessa argumentação, tá, que um dos pontos principais é que saber usar a inteligência artificial em pesquisa, ao meu ver, ele efetivamente se tornou um diferencial, tá?